extenso céu e mais, que pra sempre sob meu... Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Gratidão a Deus foi o que brotou do coração do amado irmão Paulo, pela cooperação dos filipenses no Evangelho. O que é que tem brotado do seu coração quando você vê pessoas servindo a Deus, cooperando com o Evangelho? A palavra cooperação é a mesma palavra traduzida como comunhão em Atos capítulo 2, verso 42, 1 João 1, 3 e 7, e descreve a participação e confraternização existente entre os cristãos. Em Atos 2:42, a palavra surge como parte inerente à vida da igreja. A igreja precisa viver em comunhão. E todos aqueles que se converteram no dia de Pentecoste reconheceram que precisavam estar em comunhão. E essa comunhão, ela foi expressa entre os irmãos da primeira comunidade cristã em Jerusalém, pela ajuda que davam aos necessitados, pela preocupação mútua que tinham uns com os outros. Em 1 João 1,3, aparece a mesma palavra e expressa a necessidade de termos comunhão uns com os outros e, deste modo, experimentarmos a comunhão com o Pai e com seu Filho. Portanto, não existe comunhão, como ter comunhão com o Pai e com o Filho, se não temos comunhão uns com os outros. Em 1 João 1,7, a purificação dos nossos pecados por meio do sangue de Cristo requer que andemos na luz para termos comunhão uns com os outros e, consequentemente, com Deus. E certamente quem anda na luz coopera com o Evangelho, contribuindo com seus recursos, mas também cuidando das suas palavras para não destruir a comunhão. A mesma palavra significa também participação financeira ou contribuição. Ela aparece na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, verso 4, 9 e 13. E também em Romanos 15, 26. A cooperação dos filipenses incluía a pregação e a oração. Mas Paulo estava falando também sobre a cooperação financeira que eles haviam enviado a ele por ocasião do seu trabalho missionário. A igreja em Filipos se associou a Paulo na obra de evangelização, na obra de Deus. Essa associação pela causa do Evangelho revela a comunhão entre Paulo e os filipenses. Paulo está agradecendo a Deus
pela cooperação dos filipenses para o Evangelho, que expressava a comunhão que tinham com Paulo e, consequentemente, com Deus. Cooperar quer dizer operar junto, ao lado, com o mesmo propósito. É muito triste quando nós olhamos e vemos, sem muito esforço, que muitos até se propõem a cooperar ou trabalhar juntos em prol da causa de Cristo, mas usam essa proximidade para criticar o trabalho do outro, falar mal daqueles que estão trabalhando ao lado. Que coisa triste! Ao invés de usar o tempo para exaltar a Deus pelo trabalho realizado, exaltam o diabo, que gosta e que ama aqueles que criticam, aqueles que falam mal dos outros, pois estão servindo a ele e não a Deus. Portanto, se nós nos colocamos à disposição para servir, temos que cuidar para manter a comunhão através do serviço a Deus, não falando mal do outro ou criticando o outro, pois isso é tarefa do diabo e não dos discípulos. Timóteo, nós já falamos em certa ocasião, está junto com Paulo ao escrever esta carta. Ou seja, eles estão em comunhão, cooperando um com o outro pela causa de Cristo. Mais tarde, Paulo vai escrever algumas palavras a Timóteo para que ele continue firme, dizendo, em 2 Timóteo 2, 15 a 17, procure apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Esse tipo de ensino ou estilo de vida, ele vai dizer, o ensino deles, dessas pessoas que se embrenham nesse caminho, alastra-se como câncer. O que as suas palavras têm feito? Como elas têm contribuído para a manutenção da comunhão na obra de Deus? Como elas têm contribuído? Como você tem contribuído para a cooperação do Evangelho? Cooperar envolve recurso financeiro. Sabemos disso. Mas pouco vale seus recursos ou os meus se o nosso estilo de vida não contribuir para manter a comunhão. Nossas ofertas expressam a comunhão que temos e a preocupação uns com os outros. Mas o nosso estilo de vida mantém ou destrói a comunhão. Sendo assim, pouco importa se eu contribuo muito ou pouco. O que importa de fato é que nós pensemos que contribuir para a obra de Deus não nos tira a responsabilidade de viver como Ele viveu e de andar como Ele andou. Em Filipenses, nós não temos muitas exortações nesse sentido, pois esses irmãos contribuíam a favor da obra de Deus e viviam de acordo com a obra de Deus. Certamente, nesta carta, uma carta cheia de alegria, é por conta do resultado, não apenas da contribuição que eles enviaram, mas também pela maneira como eles viviam. Lembre-se que críticas ao trabalho do outro e conversa inútil sobre o outro são coisas profanas que levam você e quem quer que seja à impiedade,
2 Timóteo 5,17. 2 Timóteo capítulo 2, verso 17. Pois a impiedade nos leva para longe de Deus, pois é falta de piedade, é falta de temor, é falta de respeito por Deus. Pois quem vive a criticar os outros está criticando o próprio Deus. Quem vive a falar mal dos outros está falando mal do próprio Deus. É só lembrar que aqueles judeus que perseguiam Paulo, quando Jesus apareceu a ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou melhor, as pessoas que perseguiam Paulo, quando perseguia a igreja, Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Porque perseguir os cristãos é perseguir a Deus. Se hoje Paulo, o apóstolo inspirado por Deus, tivesse que escrever uma carta para você, como seria essa carta? Seria de gratidão a Deus pela sua cooperação no Evangelho? Ou seria de correção, como ele escreveu a Corinto, porque ainda viviam como se estivessem no passado? Escreveria para você uma carta de correção, porque você ainda vive como no passado. Hoje é um bom dia para cooperar com Deus e com os irmãos. Pois do mesmo modo que Deus rega a terra com a chuva, e Ele fez isso essa noite, e Ele tem feito isso esses dias, do mesmo modo que Ele rega a terra com a chuva, fazendo brotar a semente e surgir uma bela flor, Ele pode regar seu coração com a palavra e fazer brotar dentro de si um novo homem, uma nova mulher com o coração de Deus, que usam as palavras e os recursos financeiros para honrar e glorificar a Deus, procurando sempre manter a comunhão através da cooperação no Evangelho. Que Deus te abençoe.